Meu nome é Helena, e tudo o que vou contar aconteceu no coração da floresta amazônica, durante uma expedição que deveria durar apenas 3 dias. Sou bióloga, acostumada a trilhas e a perigos naturais, mas nada me preparou para aquele lugar. Uma área marcada no mapa como Zona Vermelha, conhecida entre os ribeirinhos como Mata de Ninguém. Segundo eles, quem entra ali sem permissão nunca volta. Dizem que o espírito da mata guarda cada árvore, cada folha, e pune quem não respeita suas regras. Eu não acreditava nisso. Estava ali apenas para catalogar algumas espécies de plantas raras, junto com meu assistente, Leandro. Chegamos de barco, armamos acampamento e no início, tudo correu bem. Mas na segunda noite, algo mudou. O silêncio da mata foi interrompido por um assobio agudo, prolongado, vindo de lugar nenhum e de todos os lados ao mesmo tempo. Leandro congelou. Ouviu isso? Ele sussurrou pálido. Deve ser algum pássaro noturno, respondi tentando parecer racional, embora algo no som tivesse me deixado com os pelos do braço eriçados. Naquela madrugada, acordei com passos do lado de fora da barraca. Quando abri o zíper, não havia ninguém. Mas as pegadas estavam ali, pequenas, descalças, com dedos curtos e arredondados. E o mais estranho, elas seguiam em círculos, como se quem andasse por ali estivesse nos cercando. No dia seguinte, Leandro desapareceu. Sua mochila, bússola e cantil estavam no mesmo lugar. Não havia sinais de luta ou pegadas de fuga. Apenas as mesmas marcas pequenas na terra, agora entrando mata adentro. A floresta estava mais densa, mais escura. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Mesmo assim, seguia as pegadas, sem saber se procurava por Leandro ou por respostas. No fundo, já sentia que o que estava ali não era humano. Foi quando vi pela primeira vez os olhos brilhando no meio das árvores. Pequenos, vermelhos, fixos em mim. E então, aquele mesmo assobio voltou, mais próximo, mais agudo, mais ameaçador. Segui as pegadas por mais de 1 hora, sem rumo claro, guiada apenas pela esperança de encontrar Leandro e pelo medo do que poderia encontrar. A cada passo, a floresta se tornava mais silenciosa, como se os próprios animais evitassem aquele território. Nem pássaros, nem insetos. Apenas o som abafado dos meus passos e, de vez em quando, aquele assobio agudo vindo de algum ponto inalcançável. Parei diante de uma clareira onde a vegetação parecia retorcida, como se a mata estivesse ferida. Troncos tombados, galhos quebrados e, no centro, um toco carbonizado com marcas de garras. Era como um altar improvisado. Ali, encontrei algo que gelou meu sangue. A camiseta de Leandro, rasgada e manchada de sangue seco. Antes que eu pudesse reagir, senti um vento forte, mas as árvores não se mexeram. Um cheiro de terra úmida misturado com fumaça encheu o ar. Me virei lentamente, e lá estava ele, baixo, corpo coberto por pelos escuros, olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Segurava um bastão feito de ossos e cipós e em sua cabeça um cocar de penas negras. Era o caipora, o guardião da floresta. Ele não falou, apenas me observava como se julgasse minha alma. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então ele assobiou, aquele som cortante e impossível de descrever. Logo depois, desapareceu entre as árvores, deixando apenas folhas girando no ar. Voltei cambaleando para o acampamento, que agora estava completamente destruído. A barraca revirada, equipamentos quebrados, tudo espalhado como se um bicho tivesse passado por ali. Ou algo pior. Pensei em fugir, pensei em desistir. Mas naquela noite, sonhei com Leandro. Ele estava preso dentro de um buraco, gritando por ajuda, cercado por raízes que se moviam como serpentes. E uma voz, não era dele, era outra, sussurrava. Ela precisa entender antes de levar. Acordei suando, com o coração acelerado. No chão, ao lado da minha rede improvisada, havia uma única pegada pequena marcada na terra. E ao lado dela, um osso de animal queimado. Não havia mais dúvidas. O caipora não estava apenas me observando. Ele estava me testando. E eu tinha acabado de entrar no jogo dele. Na manhã seguinte, já não havia sol. A mata parecia ter fechado o céu com galhos, cipós e sombras. Eu sabia que o tempo estava passando, mas ali dentro, os dias e as noites se confundiam. Fui guiada apenas por instinto e pela sensação estranha de que alguém, ou algo,
queria que eu continuasse. Encontrei novamente as pegadas do caipora. Dessa vez, estavam acompanhadas de marcas mais profundas, como se ele estivesse arrastando algo ou alguém. Enquanto seguia o rastro, comecei a notar sinais estranhos nas árvores. Entalhes antigos, figuras de animais e desenhos que pareciam contar histórias. Uma mostrava caçadores cercando uma anta. Outra, o mesmo grupo sendo atacado por um ser pequeno e peludo com olhos flamejantes. Era ele, o guardião, o justiceiro da mata. Então percebi, aquela floresta estava viva de um jeito que nenhuma outra estava. Ela lembrava, punia, contava seus próprios contos nas cascas das árvores. Cheguei a um trecho onde a vegetação era tão densa que tive que rastejar. Do outro lado, encontrei algo que nunca vou esquecer. Uma clareira circular, perfeita, com o chão coberto por penas pretas e ossos brancos, dispostos em espiral. No centro, um buraco profundo. E de dentro dele, uma voz. "Helena, me tira daqui!" Era Leandro. Corri até a borda. Lá embaixo, ele estava preso, com as pernas envoltas em raízes. Magro, sujo, mas vivo. Comecei a descer, usando as raízes como apoio. Mas antes que eu o alcançasse, o caipora apareceu do outro lado do círculo. Ele bateu o bastão no chão. Uma vibração percorreu a terra e as raízes começaram a se mover. "Eu vim salvar ele!" Gritei desesperada. O caipora não respondeu. Apenas ergueu o bastão e apontou para mim. Então, como em um transe, vi imagens invadindo minha mente. Caçadores invadindo a floresta, armadilhas, animais abatidos, árvores queimadas. Um massacre. E entre as imagens, eu, lançando inseticidas, derrubando arbustos, registrando a destruição em nome da ciência. Senti vergonha. A floresta não queria apenas justiça. Queria que eu enxergasse. Queria que eu mudasse. Caí de joelhos. "Eu entendo agora." Sussurrei. O caipora me observou por um tempo que pareceu uma eternidade. Então assobiou, mais baixo, quase suave. As raízes que prendiam Leandro se soltaram, mas aquilo ainda não era o fim. Consegui puxar Leandro para fora do buraco com dificuldade. Ele tremia, mal conseguia se manter em pé. Seus olhos estavam fundos, como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. Mas estava vivo. Quando olhei ao redor, o caipora já não estava mais lá. A clareira parecia ter adormecido junto com a criatura. O vento havia cessado e as folhas pararam de sussurrar. Começamos a caminhar de volta, mas a floresta parecia diferente. As trilhas haviam desaparecido. Cada árvore era igual à anterior. Estávamos presos. Por horas andamos em círculos. O sol não surgia. A bússola girava sem direção. Estávamos famintos, desidratados, à beira da exaustão. Até que de repente ouvimos novamente o assobio. Mas dessa vez não era ameaçador. Era um convite. Seguimos o som como se hipnotizados. E então, como se a mata se abrisse para nós, encontramos um caminho estreito, ladeado por cipós e folhas grandes, que levava direto ao rio onde havíamos desembarcado dias antes. Nosso barco ainda estava ali, mas coberto de folhas, como se o tempo tivesse passado de forma diferente ali dentro. Entramos sem pensar duas vezes. Quando já estávamos no meio do rio, me virei para olhar a mata mais uma vez. E o vi, parado à beira da floresta, olhos vermelhos nos observando. O caipora. Ele ergueu o bastão e naquele instante soube que nunca poderia contar a ninguém o que vi. A floresta tinha permitido nossa saída, mas com uma condição: silêncio. Hoje, meses depois, estou de volta à cidade. Leandro abandonou a biologia, se mudou para longe e evita qualquer conversa sobre a Amazônia. Eu, por outro lado, sigo em silêncio. Mas algo dentro de mim mudou. Tenho recusado convites para novas expedições. E toda noite antes de dormir, escuto aquele assobio agudo vindo do escuro, mesmo estando a quilômetros da floresta. Às vezes sonho com a mata, com olhos me observando entre os galhos, com pegadas pequenas ao pé da minha cama. O caipora me deixou viver, mas não esqueceu de mim. E no fundo, eu também não o esqueci.